Quando a gente pensa em livro paradidático, a gente sempre acha que é uma coisa chata, mas não precisa ser. O Gil tem um livro sobre matemática, que é o Espetáculo de Números, que é para que os pais e professores trabalhem essa matéria junto com os filhos e alunos, porque matemática é uma coisa difícil, né? Como é que surgiu? Esse é seu último, né? E como é que você, assim, você que sempre mais escrevia, como é que você foi mergulhar nos números, né? Porque, esses livros foram editados pela Atticus, Alfabeto de História, que é um abecedário. E depois esse livro funcionou super bem e eles me pediram para fazer um livro sobre matemática. Eu falei que não, claro, matemática, eu lá manjo de matemática. E depois de 15 minutos eu liguei para eles e falei, não, sim, claro, é uma ideia ótima, eu vou ter que quebrar a cabeça. E como é que você se virou? Então, justamente eu me virei porque eu sei que a gente usa matemática o dia todo dia. Então, eu acabei contando uma história, porque na verdade o que eu faço é contar histórias, aí eu ilustro. Então aqui é uma história onde tem pulgas, que é um círculo de pulgas. Aí eu apresento os números ímpares, pares, dezenas. Esse desenho aqui foi uma loucura. Esse foi meu primeiro desenho que eu tive que preencher tudo no Photoshop. Eu fiz o desenho à tinta, no nanquim, só que depois eu preenchi no Photoshop. O desenho é muito grande. Olha só. Pois é. E aqui então é para explicar para a criançada as multiplicações. Aí aqui embaixo, aí você tem os jogos, né? Bom, adivinha quantas pulgas estão faltando, essas coisas. Porque aqui vem o texto da história e aqui embaixo são jogos para você fazer. E aí tem os cães, que chamam os cães, que vão visitar essas pulgas. Eles adoram as pulgas, eles conhecem um show, só que eles se perdem. Então, por exemplo, eles se perdem, pedem ajuda da Dona Fitolaca, e daí tem todo um jogo de você, bom, como é que eu organizo o prato, esquerda, direita, talheres, como é que a gente põe na mesa. Puxa, mas é difícil, hein? Para que idade seria isso, então? Olha, isso a partir dos 7, 8, né? Aqui, olha, por exemplo, tem uma representação. Aqui tem um mapa, e como é que o mapa, como é que se faz o mapa? A partir de uma realidade. Então eles estão aqui lendo o mapa, e aqui tem exatamente a representação dessa imagem. Então você tem a visão bidimensional, e como é que ela se transfere para o tridimensional? Ou melhor, do tridimensional, como se transfere para o bidimensional. Isso é esse aula, tipo, né, de conceito você exatamente colocou nesse livro. Caramba! Ele tem o conceito assim, de uma história de as primeiras pessoas que fizeram as contas foram os sumérios, contando o gado, as ovelhas que entravam e saíam. Aí tem em cima, embaixo, a noção de espaço, a noção de peso. Eles brigam porque querem saber quem vai ser o primeiro da fila, enfim. Daí chega e no fim eles querem ver o show das pulgas, só que com todas essas histórias aí chegaram atrasados e as pulgas foram embora. E o que acontece é que, na verdade, eles foram buscar o chapéu do camaleão, que é o dono do circo. O camaleão ficou assombradíssimo de ver que os cachorros sabiam fazer isso. E eles viram, se topam ser, então as pulgas foram embora, vocês topam ser os meus novos astros do circo? E daí eles viram os astros do circo. Mas para isso tem muito trabalho, então tem que aprender a trabalhar o circo. Agora tem que sempre fazer, esse não é um livro que a criança consegue ler sozinha, ela tem que fazer as operações e as receitas aí de jogos, tudo, né? Dicas de como brincar com o espetáculo de números, aqui tem até no final, com o pai, ou mãe, ou professora. Eu acho que, por exemplo, as crianças de 10, 12 anos, elas podem ler sozinhas e elas leem com muito prazer, eu já vi isso. E aqui no fim, por exemplo, eles mesmos montam um circo. Então a criança de 10 anos, ela já entende, ela vê que ela entende. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então ela lê também com muito prazer. Com crianças menores, para você dar essas primeiras noções, realmente tem que ter um adulto acompanhando. Aliás, adulto acompanhar história para criança é uma coisa muitíssimo importante. O adulto ler para crianças
É uma coisa pro pai, né? Para ele, pro filho. Então a gente vai terminar essa entrevista aqui com você lendo aqui pra mim a letra M do alfabeto de histórias, tá? M de Mona. M de Mona. Aqui vamos ver. Preciso do meu óculos. M de míope. Vamos ver. M de Mona e de Maria, sua esposa. Então, eles estão aqui, ó. A mansão, com mais de 1000 metros quadrados, virou museu. Neste momento, encarregados movem com cuidado obras com molduras. Estão montando uma mostra de um dos maiores mestres da arte moderna do mundo, o pintor Matisse. É isso. Aí, olha aqui, esse quadro do Matisse chama-se Mulher e Macacos. Olha só, até Com ele, isso. até isso. Merci. Com M.